O exemplo mais sensacional e importante que une esses 12 profetas é o tema do Dia do Senhor. Esta expressão ocorre nada menos do que em 6 profetas dos 12, quer dizer, em metade deles. Para quem gosta de estatística, então são 50% dos 12 que têm o tema o Dia do Senhor. Na sequência canônica, isto é, na sequência em que os livros são apresentados na Bíblia, o tema aparece em Joel. Joel usa o Dia do Senhor 6 vezes. Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto e ele vem como destruição da parte do Todo-Poderoso. Joel 1,15. É muito importante que você se lembre que a chave de leitura dos 12 se encontra em Miqueias 3,12, que diz: Sião será lavrada, Jerusalém virará ruína e o monte do templo será desolado. Este é o verdadeiro dia do Senhor. Um esclarecimento. Na Bíblia hebraica, o livro de Joel tem 4 capítulos, mas em português só tem 3. É por isso que em algumas Bíblias o livro de Joel tem números e capítulos ou de versículos diferentes. Aproveitando, que tal um desafio? Leia Joel e anote as vezes que aparece a expressão Dia do Senhor, tá bom? Muito bem. Continuando, o profeta Amós diz: Ai dos que desejam o dia do Senhor. Para que vocês desejam o dia do Senhor? Será um dia de trevas e não de luz. Amós 5,18. Quem está esperando o dia do Senhor na época de Amós? São aqueles que acham que é um dia de luz e salvação, um dia que virá como bênção. Mas Amós trata de desfazer o equívoco e mostra que o dia do Senhor é um dia terrível, é um dia de trevas, é o dia da destruição de Israel. Obadias vem logo depois de Amós. Eu estou seguindo a sequência canônica, como eu disse. Obadias só tem um capítulo e no verso 15 ele diz: Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Você será tratado da mesma forma como tratou os outros. O mal que você fez cairá sobre a sua cabeça. Obadias 1,15. O profeta Obadias, ao que parece, pode ter sido o primeiro dos profetas a profetizar em Judá e a ter a sua profecia registrada em livro, ao contrário de seus antecessores, os profetas anteriores. Isso indica a percepção profética do dia do Senhor já muito cedo em Judá. Para o próximo, Sofonias declara: Cale-se diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto. O Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Sofonias 1,7. Se você ler apenas esse versículo 7, você ficará com a impressão de que o dia do Senhor parece ser um culto festivo com sacrifícios e convidados que o Senhor preparou. Mas se você continuar a ler o restante do capítulo 1, verá que Sofonias descreve o dia do Senhor como uma catástrofe nacional. Leia o versículo 15, por exemplo. Aquele dia será um dia de ira, de angústia e tribulação, dia de ruína e destruição, dia de treva e escuridão, dia de nuvens e densas trevas. Sofonias 1,15. Depois vem Zacarias. Zacarias 14:1 lê: Eis que vem o dia do Senhor, em que o seu despojo será repartido dentre você, ó Jerusalém. Zacarias 14:1. Nos 2 capítulos anteriores, capítulo 12 e 13, não aparece a expressão dia do Senhor, mas eles têm muito desse tema, onde o conceito dia do Senhor ocorre 10 vezes na forma de aquele dia e assemelhados. E, finalmente, em Malaquias, que fecha o rolo dos 12, você pode ler: Eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos filhos aos seus pais,
para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Malaquias 4, 5 e 6. Este é o penúltimo versículo do Antigo Testamento. Eu quero dizer que a última frase do Antigo Testamento diz: Eis que eu lhes enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E aí termina com uma nota de esperança. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Note que tudo gira em torno da destruição de Jerusalém, de ferir a terra. E o Antigo Testamento termina com essa palavra: o dia do Senhor será terrível, mas um profeta virá anunciando a salvação. Aqui eu apresentei apenas os 6 profetas menores que literalmente utilizam a expressão dia do Senhor. E os outros 6 profetas dessa coleção não tematizam o dia do Senhor? A resposta é não e sim. Não, os outros profetas menores não usam a expressão dia do Senhor como os 6 que eu apresentei. E a resposta também é sim. Outros profetas menores tematizam o dia do Senhor. Mesmo não utilizando as palavras dia do Senhor, eles descrevem a ruína ou de Israel ou de Judá, o que se configura no dia do Senhor. Portanto, você pode ler individualmente cada um dos 12 profetas menores, como você sempre fez, pois isso é útil e necessário, porque cada obra tem a sua especificidade. Mas de hoje em diante, eu desafio você a ler os 12 como uma unidade literária e teológica, pois a coleção também traz um sentido, um tema, também está interrelacionada. Ao fazer isso, você vai notar que os 12 é uma obra muito bem construída, muito bem elaborada, com uma sequência muito bem feita. Isso nos ajuda a compreender a palavra de Deus dentro da sua totalidade, dentro do seu conjunto. Então, os profetas menores não são menos importantes. Sua profecia não é menor, não deixa nada a dever para as profecias dos chamados grandes profetas, só porque têm os seus livros mais extensos. São profetas de diversas épocas, com diversas temáticas, mas que construíram o rolo, por assim dizer, e costuraram o rolo em um só, não apenas com linha, mas com o coração atento à palavra de Deus. Uma metáfora para concluir esta parte. Você sabe como eram feitos os manuscritos de pergaminho? Os pergaminhos, que eram peles tratadas de animais, eram cortados em folhas, uma folha de pele de animal. Eles escreviam, os escribas, uma folha por vez, e após completar aquela página, passavam para outra folha. Para formar um rolo completo com páginas avulsas, os rabinos juntavam as duas partes e costuravam com uma linha tirada do tendão de animais. Assim, eles tinham uma sequência de páginas que formavam o rolo das Escrituras. Essa prática sobrevive até hoje. Até hoje os rabinos fazem isso. Então, é essa linha que une as páginas avulsas para formar um rolo que eu quero usar como metáfora. Metaforicamente, essa linha não é apenas o tendão do animal que liga os 12 profetas, mas é a linha temática, a linha teológica, a linha de expressões que formam uma grande obra. Pense nisso. A próxima vez que você ler os 12 profetas chamados menores, na verdade, na pesquisa a gente se refere sempre como aos 12, né? Sem o complemento de menor ou maior. Simplesmente os 12. Para concluir essa aula, eu vou apresentar um sermão em Amós 2, de 6 a 16 e aplicar os conhecimentos que mostrei até aqui, tá certo?